Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre um problema comum. Muitas pessoas que treinam, fazem dieta, fazem tudo direitinho e não veem resultados. Você já passou por isso? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar o motivo real disso acontecer. E o mais importante, como resolver isso de uma vez por todas. Eu sou o Renato Capuano e nesses últimos anos eu já ajudei centenas de pessoas a transformarem os seus corpos. E você pode ser o próximo. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal e bora pro conteúdo. Esse vídeo é para você que treina meses ou anos, faz dieta e não consegue ver evolução no seu corpo. Faz dieta, muitas vezes extremas, e ainda não conseguiu perder o peso que você queria. Se sente perdido porque tenta tudo e não vê evolução. Nesse vídeo eu não vou te dar solução mágica, pílulas milagrosas ou atalhos furados. Não é sobre sua culpa de genética ou idade, é porque não existe culpado. E também não é sobre treinar cada vez mais pesado e comer cada vez menos. Aqui você vai entender exatamente o que está te travando e como ajustar tudo isso para finalmente você ver o seu corpo mudando. Se você chegou aqui é porque você quer saber exatamente aonde você está errando. E ó, vou falar uma coisa para você. A maioria das pessoas está errando em pontos muito simples. E quando ajustam, os resultados aparecem muito mais rápido. Agora deixa eu mostrar para você meu aluno que conseguiu mudar o corpo dele de uma forma incrível. Olha só essa foto do antes e depois. O que ele aprendeu no meu curso que mudou a vida dele? Ajustou o treino e a alimentação de acordo com a rotina dele, organizou a alimentação sem cortar o carboidrato à noite, melhorou o sono e assim consecutivamente a sua recuperação muscular. E você também pode ter esse mesmo resultado. E o que muita gente faz de errado? Sai cortando o carboidrato drasticamente sem saber a necessidade que isso aí tem por trás. Deixa eu te explicar melhor isso aí. O carboidrato é o que vai refazer nossas reservas de ATP, que é adenosina trifosfato. Traduzindo em miúdos. Isso é o nosso combustível que vai fazer com que a gente tenha energia para conseguir uma nova carga de trabalho. Ou seja, o carboidrato que você vai usar na hora do seu treino não é o carboidrato que você acabou de comer, não. O carboidrato ele tem que ser sintetizado pelo seu sistema e armazenado com ATP nas suas reservas, no seu fígado, no seu músculo. E esse carboidrato é o que vai fazer com que você tenha potência e força para poder desempenhar cada vez mais trabalho de resistência e de desempenho. Resumindo em miúdos, o carboidrato é o seu combustível. E se você não tiver combustível, você vai acabar buscando outras reservas, como reservas de proteína e outras reservas que são muito mais importantes para outras funções metabólicas e vai acabar atrapalhando o seu treino e vai acabar atrapalhando o seu desempenho. E você não vai conseguir ganhar massa muscular se você não tiver combustível. Outro erro é focar só na musculação e não cuidar da alimentação. Você tem que ter em mente que as coisas sempre andam de mãos dadas. Eu vou explicar melhor isso para vocês. Olha só, eu mesmo, até meus 30 e poucos anos de idade, não era preocupado em querer bater metas de proteína, nem meta de água. Eu só queria saber de puxar ferro pesado e comer o máximo que eu pudesse para conseguir ficar grande. E o que é que acontecia? Eu fiquei grande, só que eu não tive ganhos reais. Os ganhos reais são ganhos de construção. E para a gente construir músculo, a gente precisa de algumas regras. E essas regras é o que eu quero ensinar para vocês com calma. Outro erro é você fazer dietas de revistas, blogs, ou tudo isso que você pode ver pela internet, só que sem saber quais são as suas necessidades individuais. Eu vou explicar para você de uma maneira simples. Cada pessoa é diferente, uma da outra. Eu não estou só falando para vocês de constituições físicas. Um é mesomorfo, um é endomorfo, um é ectomorfo. Não é só isso. Também não é só porque um é alto, porque o outro é baixo, porque um é gordo, porque o outro é magro. Não, não é isso também. E também não é só por peso. Você pesa 80 quilos e é homem. Você pesa 80 quilos e é mulher. Não, também não é só isso. Tem muitas variáveis que a gente tem que entender de como a gente funciona para conseguir saber o que é o ideal para a gente. Então a gente está colocando em pauta aqui as pessoas que têm um tipo de metabolismo mais acelerado, as pessoas que precisam de um pouco mais de carboidrato, o quanto as pessoas precisam de proteína para atingir as suas metas, qual é a quantidade de água certa para cada um. Então tem muita variável, a gente tem que ir com calma na hora de achar que as coisas são sempre iguais para todo mundo. O que você precisa aprender agora? Você precisa ajustar os seus macronutrientes de acordo com o seu gasto calórico. E cada um aqui tem um gasto calórico diferente. Eu vou explicar para vocês. Olha só que interessante. A rotina do nosso dia a dia faz com que a gente tenha gastos calóricos diferentes. Eu vou explicar com mais detalhes isso para vocês. Concordo com uma pessoa que fica dentro de um escritório trabalhando, tem um gasto calórico totalmente diferente de um vendedor de uma loja que passa o dia inteiro em pé? Você concorda também que o gasto calórico de uma pessoa que é obesa
e que tem pouca massa muscular é totalmente diferente de uma pessoa que tem o mesmo peso com muita massa muscular, esse metabolismo basal é o que controla isso. E o metabolismo basal, ele é calculado em cima da quantidade de músculo que a gente tem. E o nosso gasto calórico tem muito a ver com as nossas rotinas do nosso cotidiano. Por exemplo, uma atividade física dentro de uma academia queima em média de 600 calorias por hora. E se você trabalhar em pé o dia inteiro, você pode queimar até 1.200 calorias a mais por dia. Então você precisa ter consciência de como elaborar sua dieta e como você vai fazer para manter o seu metabolismo sempre ativo e funcionando. Ajustar os seus macronutrientes é o seguinte: você precisa aprender qual é a quantidade certa de proteína que você precisa comer. Um princípio básico para você entender que duas pessoas que têm a mesma altura, o mesmo peso e a mesma idade comem as mesmas calorias e uma emagrece e a outra não emagrece é simples. A escolha dos seus macronutrientes. Se você tiver consciência que a proteína é um macronutriente que tem a mesma quantidade de caloria do que o carboidrato, porém a proteína tem uma digestão térmica, você já começou a entender que a coisa é diferente. Ou seja, o seu corpo vai produzir calor para ajudar na digestão dessa proteína. Isso significa o quê? Que você vai começar a queimar caloria para comer a mesma quantidade de caloria que você comeria se você tivesse comido carboidrato. Só que quando você come proteína, a digestão trabalha a seu favor. Você já começa naturalmente a ter um consumo calórico diferente. Outra coisa, é muito interessante que você se livre dos açúcares e do álcool. Porque o açúcar e o álcool, ele atrapalha muito na velocidade do seu metabolismo. Ou seja, não só na velocidade de digestão, como ele retém água, ele causa inflamação. E o açúcar e o álcool vão fazer com que vocês tenham mais necessidade de produzir insulina, e essa insulina dá fome. Agora, responde uma coisa para mim. Se você tem fome, é mais fácil ou mais difícil você conseguir fazer uma dieta regrada? Se você come proteína, você vai ficar muito mais saciado, você vai ter uma digestão térmica e você vai sentir menos fome. É muito mais fácil, agradável e sustentável você fazer uma dieta. Criar um treino equilibrado, focado e intensidade de recuperação. Olha só que interessante, eu queria falar com vocês sobre esse assunto. Não adianta vocês saírem do zero para um treino agudo imediatamente. A gente precisa de um processo de preparação. A gente precisa de um processo para fazer com que o seu corpo entenda que você vai estar sempre ganhando massa muscular e perdendo gordura. Se qualquer processo agudo se transforma num processo inflamatório. É a maneira que o seu corpo tem para se defender. E quando o seu corpo se defende, ele começa a armazenar reservas. E esse é o nosso maior inimigo para quem quer perder a barriga. Se você quiser emagrecer, você tem que se programar de uma maneira onde toda a sua estratégia de treinamento seja uma estratégia controlada para que você não tenha picos agudos de inflamatórios. Comer carboidrato não dá certo sem cortar totalmente o carboidrato. Olha só que interessante. Você tem que entender que as suas reservas de energia, elas são feitas ao longo do dia. Então, você pode ter muita calma na hora de fazer injeção de carboidrato. Não precisa comer todo esse carboidrato de uma vez só. Você vai alimentando esse seu tanque de gasolina aos poucos. Você vai criando as suas reservas de carboidrato ao longo do dia. Para quando chegar na hora do treinamento, você está com as suas reservas do fígado e músculo completas. Então não adianta você querer fazer uma refeição enorme de carboidrato. A conta do carboidrato é diferente da conta da proteína. Olha só que interessante. A proteína, você pode bater sua meta diária em até uma refeição. É uma questão de comodismo. Obviamente, você não vai conseguir comer um prato com 1,2 kg de carne. Mas se você conseguir, isso não vai te atrapalhar em nada. Agora, o carboidrato, imagine o seu carro com um tanque de gasolina, que é o que você precisa de combustível. Se você colocar esse combustível de uma vez só, logo na parte da manhã, vai chegar à noite, você já queimou uma boa parte desse combustível. É mais inteligente que você vá colocando o combustível no seu tanque de gasolina aos poucos. E assim, na hora da sua atividade física, você já está com a sua reserva completa. Não adianta você comer carboidrato imediatamente antes do treino. Se você comer o carboidrato imediatamente antes do treino, não dá tempo dele passar pelo seu sistema e se transformar em ATP, e se transformar em reserva. Isso significa o quê? Se você comer uma coisa imediatamente antes do treino, você vai estar simplesmente levando essa comida a passear. A nossa intenção aqui não é levar a comida a passear. A nossa intenção é fazer com que a comida seja um combustível para você ter um treino pesado, para você ter um treino eficiente e para que você consiga ter energia para conseguir consumir mais caloria ainda através de um treino poderoso. E eu vou dizer mais. Mesmo para quem não treina, se você aprender a distribuir esse carboidrato de uma maneira saudável ao longo do seu dia, você pode ter certeza que você vai perder gordura. Você tem que lembrar, na hora de você montar o seu prato, se você conseguir montar o seu prato com uma grande quantidade de proteína, uma pequena quantidade de carboidrato e o suficiente em salada e legumes, você vai ter uma otimização metabólica excelente. E essa otimização metabólica vai fazer com que você produza calor para absorver todos os macronutrientes desse prato e o carboidrato ir para o lugar certo, que é o lugar do combustível, a proteína ir para o lugar certo, que é o lugar da construção, e os legumes e saladas serem absorvidos como fibras, como vitaminas, da maneira que deve ser absorvido.
Agora eu vou te passar o pequeno passo para você fazer uma mudança imediatamente de uma maneira simples. O desafio para você é: pega o seu prato hoje e olha para ele e veja se você, na hora de montar o seu prato, você montou o prato da seguinte maneira: metade do prato é proteína, um quarto do prato é carboidrato e um quarto do prato é legumes e salada. Metade é proteína. E o que é essa proteína? É carne, é peixe, é frango, é ovo. Um quarto do prato é carboidrato. Eu vou dar um exemplo para vocês. É arroz, é batata, é mandioca, é feijão. O outro quarto do prato é legumes, é salada. Esse é o desafio que eu tenho para vocês. Procure montar o prato de vocês dessa forma. Se você não estiver fazendo isso, faça isso agora. E você vai perceber como pequenas mudanças dão grandes diferenças como essa e trazem grandes resultados em curto prazo. Agora, se você quer um plano completo, um método testado, com tudo mastigado, eu tenho um convite especial para você. Eu deixei um link aqui na descrição que vai ajudar você. Clica lá e saiba mais. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você está comprometido com a sua evolução. Agora só falta agir.